E para falar deste assunto temos connosco em estúdio, como é habitual, Luís Gonçalves da Silva, professor universitário, e também Bernardo Trindade, empresário. Aos dois agradeço desde já a vossa presença na edição dos 12 e desejo-vos um bom ano. Antes de mais, obrigado igualmente. Muito obrigada. Fechado o contrato, Luís, que formaliza a entrada da China Tree Gorges na EDP, a empresa chinesa prepara agora o arranque de novos projetos acordados com o governo português, e um deles é, como ouvimos, a construção de uma fábrica de turbinas eólicas, que vai ser feito por um dos maiores produtores mundiais do setor, mas também que contempla parcerias com empresas portuguesas. Esta é uma boa notícia para as empresas portuguesas num ano que se prevê muito difícil. É seguramente uma boa notícia, e é uma boa notícia, de facto, ou acresce a ser uma boa notícia pelo facto de Portugal ter um ano de 2012 bastante preocupante. Eu costumo, aliás, dizer que o ano de 2012 vai nos causar saudades, ou o ano de 2011 vamos ter saudades dele. E, portanto, a China aqui pode nos trazer vários apoios. Primeiro, uma nova cultura empresarial, que é importante. Não falo, enfim, já agora para alguns que estarão em casa a ouvir-nos a pensar nova cultura, mão de obra, eu diria, intensa, sem respeito aos horários de trabalho. Imagino que o Bernardo, pelo sorriso, estaria a pensar que eu poderia estar a pensar nisso. Não, uma nova cultura empresarial não é nesse sentido. Aliás, para que se fique muito claro, os chineses estão obrigados a cumprir a lei portuguesa, as diretivas comunitárias, etc. Portanto, esse ponto está, para mim, bastante claro, mas uma nova cultura empresarial, com novos métodos, com novas motivações, com novas regras de rigor, com novo know-how. Eu julgo que isso é importante. E uma empresa como a EDP, com essa dimensão e também intervindo em outras áreas de negócio, julgo que é bastante importante. Um segundo ponto, que muito se falou e que eu queria chamar a atenção, porque eu julgo que os argumentos que foram apresentados para a vitória desta empresa têm sido apresentados um pouco ao contrário. Houve críticas. Várias pessoas vieram dizer o dinheiro não tem pátria, o Estado português vendeu, portanto, deixou de ter o Estado português vendeu ao Estado chinês e, portanto, continua a EDP nacionalizada, etc, etc, etc. E, portanto, a China, em síntese, não deveria ter ganho. Concorda com essas críticas? Eu concordo com parte, com os valores subjacentes às críticas deslocadas. Porque as pessoas que fizeram essas críticas esqueceram-se de uma coisa. É que deviam-nas ter feito há muitos meses atrás, porque não fazia parte do concurso saber se a China tinha um regime democrático ou autoritário, se era um exemplo em matéria de direitos humanos ou não, se era um exemplo em matéria de cumprimento de legislação laboral ou não. E, portanto, estas pessoas que enchem a boca sistematicamente para falar de transparência, de rigor e de isenção, esqueceram-se que o Estado português não o poderia fazer. Eu acho que o Estado português, concordemos ou não com os critérios que utilizou, respeitou-os e, portanto, utilizou critérios comerciais. E não poderia, sem estar inscritos esses critérios, vir agora dizer bem, a China não, porque é um regime pouco democrático ou porque isto ou aquilo ou aquilo. Não é possível alterar as regras a meio do jogo. Exatamente. E acho que aí o Estado esteve bem. Agora, a sua pergunta tem outra subjacente, que é, e deveria, quando fez essas regras, ter tido presente... Bem, eu confesso-lhe, enfim, que julgo que não teria ficado mal alguns critérios orientadores. Que o dinheiro não tem pátria em um lugar comum, que a China tem, na minha opinião, um ponto bastante preocupante, que é a violação dos direitos humanos. E que, eu não vou dizer que me choca, mas que me preocupa ver o Estado português tão facilmente rendido. Não é só por este ato. Repare, seria até demagógico falar, dizer que a empresa ganhou e, portanto... Não. É a nossa política dos últimos 20 ou 30 anos. Se nós olharmos para os governos, vemos mão estendida na Venezuela. Portanto, é a nossa política e, portanto, acho que aí o governo não é um ato isolado desses que resolveria o assunto. Mas disse há pouco que as regras estavam bem claras. Acha que a China vai ter margem de manobra para pisar o risco, passa a expressão? Bem, eu espero que esse é um outro ponto muito importante. Eu espero que não. E eu espero que as nossas autoridades, nomeadamente as que fiscalizam, não fiquem nem deslumbradas, nem se sintam maniatadas por se tratar de uma potência como a China. E, portanto, espero que a lei seja definitivamente cumprida, sem especiais atenções por quem a incumpre. E quero acreditar que o Estado português e as entidades com competência de fiscalização, nomeadamente a Inspeção-Geral do Trabalho, Finanças, enfim, todas elas, terão também aqui uma atitude exemplar. Bernardo, esta é também uma boa notícia no que toca ao impacto na criação de postos de trabalho, no caso especializados. Bom dia, Sana. Deixe-me só estender este cumprimento de bom ano a toda esta equipa da ETV, aos telespectadores Eu agradeço da em nome de ETV toda a equipa. e
bem precisamos, digamos, de um ano cheio de boas notícias face ao contexto com que estamos, no fundo, confrontados. Dizer-lhe o seguinte, eu acho que este é, indiscutivelmente, um bom negócio para Portugal, para todas as suas realidades, uma vez que Portugal precisava, de facto, de um encaixe financeiro considerável para cumprir as metas a que está obrigado. Para a EDP, penso que é também uma importante contribuição, designadamente na sua estratégia de diversificação e de internacionalização. É preciso também não esquecer que é um bom negócio para a China. A China tem hoje, claramente, um déficit de imagem em termos internacionais, tem uma lógica, muitas vezes, imperialista, uma lógica onde o respeito pelos direitos humanos não está consagrada numa cultura ocidental. Achei graça a esse respeito as palavras recentes do presidente Hu Jintao, vindo, no fundo, a argumentar ou apelar a que a cultura chinesa não fosse ocidentalizada, ou seja, no fundo, desviando do essencial aquilo que estamos neste momento a discutir. Agora, como é evidente, a lógica dos negócios, à escala universal, é algo que hoje está, enfim, na ordem do dia. O Luís referia, e bem, a questão hoje da discussão que se suscitou na sociedade portuguesa relativamente a este negócio. Este é um negócio que, aparentemente, se concretiza em condições de mercado favoráveis. Mas partilha das preocupações do Luís em relação aos direitos humanos? Eu acho que é uma preocupação, a preocupação do Luís e é uma preocupação de toda a sociedade ocidental. E a esse respeito é importante que não só este negócio se faça subjacente a um ordenamento jurídico internacional, mas sobretudo que, seguindo regras que sejam comumente aceitas. É importante, e isso eu gostaria de deixar nesta discussão, que nós vendemos uma parte significativa, provavelmente, da nossa joia da coroa. Vão seguir-se em 2012 todo um calendário de privatizações, nomeadamente da REN. Eu, pessoalmente, olho para essa questão com alguma preocupação, ou seja, eu não gostaria, enfim, se tiver que ser, mas eu não gostaria de ver novamente a REN em mãos chinesas, ou uma parte importante desse capital em mãos chinesas, porque estamos a falar da produção e da distribuição, enfim, com um parceiro que pode, obviamente, condicionar as condições de mercado, e isso é uma questão que nós devemos olhar com preocupação. Há outras privatizações importantes, designadamente na área da acessibilidade, STAP e ANA, e esse é um calendário que Portugal, o seu governo, tem que olhar com preocupação. O que eu diria é o seguinte: um negócio importante para Portugal, importante para todos os parceiros. É importante, no fundo, também que não só a dimensão económica prevaleça, mas prevaleça também uma dimensão social que nos preocupa a todos. E se a Europa foi a Europa das populações, a Europa dos ideais, que possa, no fundo, também fazer estender essa preocupação ao mundo, nomeadamente a um país que tem cerca de 1.300 milhões de pessoas, que configura indiscutivelmente uma oportunidade, mas também seja uma oportunidade para democratizar-se. Luís, esta também pode ser a entrada, ou este negócio leva a crer que vai ser a porta de entrada da China, de mais empresas chinesas em Portugal, além da EDP, e já falámos aqui da REN, da TAP, da ANA. O que é que mais procuram os chineses em Portugal? Bem, eu vou utilizar a expressão do advogado da empresa em causa, e não só, eu acho que é bastante clara, que é os bancos viram atrás dos seus clientes. E, portanto, banca, a própria área do turismo, parece que os chineses também têm especial apetência. Deixe-me só fazer aqui um parênteses relativamente ao que o Bernardo disse. Eu concordo que não é excluindo, enfim, talvez não o tenha dito de uma forma expressa, mas penso que, portanto, se bem percebi, não é excluindo a China do contacto com os países ocidentais que nós resolveremos o problema dos direitos humanos. Exatamente. Isso estaremos todos de acordo. Não é nesse sentido. Mas, incluindo, sentando-nos à nossa mesa, eu acho que Portugal, o resto da Europa, sempre que for possível, não pode deixar de ter essa preocupação. Porque senão, e nós vivemos, infelizmente, na minha opinião, uma grave crise de valores, essa grave crise de valores só se vai acentuando. O dinheiro
pode não ter pátria, mas deve ter, apesar de não ter pátria, pelo menos deve ter cor. E nós devemos tentar colori-lo com alguns valores da democracia. Já voltamos a falar mais à frente. O Presidente da República apelou ao crescimento da economia e à criação de emprego para que a situação do país não se torne insustentável. Na tradicional mensagem de Ano Novo, Cavaco Silva pediu ainda uma distribuição justa dos sacrifícios pedidos aos portugueses. Que a resolução dos desafios que Portugal enfrenta exige, além do rigor orçamental, uma agenda orientada para o crescimento da economia e para o emprego. Sem isso, a situação social poderá tornar-se insustentável e não será possível recuperar a confiança e a credibilidade externa do país. A coesão social é da maior importância para o crescimento económico, para a contenção do desemprego e para atenuar os custos da resolução dos graves desequilíbrios que se verificam na economia portuguesa. Luís, o Presidente da República ontem na mensagem de Natal insistiu na repartição equitativa dos sacrifícios exigidos. A minha pergunta é se os cortes estão de facto a ser equitativos. Deixe-me antes de responder, tocar numa palavra que tem a sua pergunta, que é insistiu. E aqui convém ter presente, enfim, porque há algumas pessoas, eu acho que vários milhares de portugueses teriam ficado, diria, surpreendidos, porque o Primeiro-Ministro, o Presidente da República fez críticas contundentes a este Orçamento de Estado. Há cerca de um mês e meio. E, portanto, gerou na opinião pública que poderíamos ter veto político, poderíamos ter o envio para o Tribunal Constitucional. Aliás, insistiu, daí a sua palavra, na questão da equidade, da justiça redistributiva e voltou a fazê-lo. E, portanto, a primeira pergunta que se fará é porque é que o Presidente da República não fez nada disso. Isto é, não foi coerente com as suas palavras. Eu julgo que o procedimento que o Presidente da República adotou não foi o mais feliz. Porquê? Entre aquilo que fez há um mês e meio, há 2 meses e o agora. Porquê? Porque foi demasiadamente duro e contundente nas palavras utilizadas em público, a ser verdade aquilo que foi noticiado, aliás, com efetiva surpresa do próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, depois viu-se confrontado perante uma situação que, aliás, não poderia ser outra, que é, não havia nem tempo, nem condições económicas, financeiras e sociais para vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional. Mas podia ter feito uma coisa. Tendo optado por fazer uma crítica tão dura, podia ter feito uma coisa. O envio de uma mensagem à Assembleia da República. E julgo que isso teria marcado uma maior coerência entre a dureza das críticas. Não estou agora a dizer se fez bem ou não o tom, mas tendo-o feito, julgo que a coerência exigia algo mais do que esse comunicado e, portanto, acho que se justificaria, repito, do ponto de vista da coerência entre os dois atos. Respondendo diretamente à sua pergunta, se é equitativo, eu confesso-lhe que julgo que neste momento, e tendo um orçamento retificativo a caminho, aliás, antes mesmo deste entrar em vigor já temos outro a caminho, o que é caso para dizer que este não é propriamente este, mas é o outro que virá, eu acho que o Governo tem-se esforçado por essa equidade. Se o tem conseguido ou não, eu confesso-lhe que não sou especialmente adepto das medidas relativamente à função pública. Não o digo isso por ser docente universitário, portanto, também ser um dos destinatários dela. Julgo que vai ser muito difícil, com este género de medidas, manter motivada a administração pública, numa altura em que nós precisamos muitíssimo dela. Grande parte das reformas, ou uma boa parte das reformas, nomeadamente o aumento da despesa, que passa por maior atenção, dedicação, esforço, profissionalismo dos nossos funcionários, não se fará com este ambiente. Então o que é que poderia ter sido feito em alternativa? Exatamente, era esse o ponto. Eu acho que a concertação social era o caminho. Eu digo era, porque é que não foi? Porque eu acho que todas aquelas pessoas que se sentam na concertação social, incluindo o Presidente do Conselho Económico e Social, não estão isentos de culpas. Isto é, desde o Presidente do Conselho Económico e Social, que, na minha opinião, deveria ter um recato maior, veio mais do que uma vez criticar o Governo. Entre os sindicatos, que mesmo durante a negociação alimentam a imprensa, abdicando do diálogo interno, isto é, das reuniões para o diálogo público, os patrões que não se entendem, nem conseguem ter um mínimo de plataforma comum, e o Governo, que em pleno negociação aprova medidas, portanto, eu acho que ninguém está isento. Eu julgo que a concertação social vai ter alguns custos para o país. E porquê? Não só porque vai afetar medidas, ou melhor, não permite a identificação de algumas medidas equitativas, como uma coisa que eu acho que não tem sido chamada a atenção, que é o desenquadramento de algumas forças que se vão movimentar na rua.
quando nós temos os parceiros e quando nós temos os sindicatos à nossa frente, é sempre melhor do que os ter na rua. E eu não digo isso relativamente à CGTP, porque em 30 anos de democracia fez 2 ou 3 acordos, se a memória não me falha, fez apenas 2, cerca de 2 dezenas fez apenas 2. Mas refiro-me ao UGT. E a UGT pode e deve ter um papel importante. Julgo que hoje em dia começa a ser bastante tarde para o rumo que a concertação social tomou, que a CGTP, que a UGT possa, mesmo não assinando o acordo, não incitar formas de luta. O Presidente da República alertou também para o risco de tensão social. Acha que os protestos em Portugal correm o risco de subir de tom este ano? Sandra, eu acho que eu não só concordo com as palavras do Presidente da República, como antecipo até que muitos milhões de portugueses, quer no plano nacional, quer na diáspora, possam ter, no fundo, concordado com esta mensagem. Eu, aliás, destacaria não só as questões da agenda do crescimento e do emprego, mas também a própria convocatória da nossa comunidade imigrante na assunção deste objetivo. A dúvida que tenho é se os destinatários destas mensagens entenderam a mensagem do Sr. Presidente da República. E o Orçamento de Estado para 2012 é, infelizmente, uma peça essencial que não concretiza nenhuma destas ideias, enfim, defendidas pelo Sr. Presidente da República. E a esse respeito, e uma vez que estamos, no fundo, também a falar para telespectadores, no fundo, de diversas realidades, as implicações do Orçamento de Estado, nomeadamente para o nosso maior setor exportador, que é, em tese, aquilo que, no fundo, melhor responderá aos desafios futuros, nomeadamente o turismo e a restauração, tem, de facto, implicações duríssimas. Ainda hoje, o Sr. Presidente da Aresp, a Associação dos Restaurantes, veio, no fundo, dizer aquilo que todos nós antecipávamos, de alguma maneira, que é os restaurantes vão ter, no fundo, que assumir o diferencial de IVA, não o podendo repercutir no cliente. Estamos, no fundo, a falar de um setor que representa cerca de 80 mil estabelecimentos em Portugal, que emprega mais de 1 milhão de pessoas em Portugal e que vai ter, no fundo, o que vai confirmar aquela que é a sua tendência. Uma maior volatilidade, ou seja, uma maior mudança de dono, com consequentes encerramentos, com consequentes falências, aumento da taxa de desemprego. Vamos ter muitos restaurantes a fechar por causa do aumento do IVA? Vamos ter, indiscutivelmente, uma situação particularmente grave, não esquecendo toda a componente da hotelaria, onde 40% das suas receitas são receitas da restauração e bebidas, ou seja, no fundo, aquelas que vão ter que repercutir também esse preço, digamos, na sua exploração, levando a situações particularmente difíceis. Estamos a falar da economia real, portanto, o desafio, o apelo que o Sr. Presidente da República faz é indiscutivelmente importante, é seguido pela grande generalidade dos portugueses. Agora, o importante é que, em termos práticos, venham, no fundo, de facto, surjam medidas indiscutíveis de relançamento da nossa economia, que é seguramente aquilo que, no fundo, vai fazer com que Portugal possa sair desta situação difícil. Infelizmente, o Orçamento de Estado não nos trouxe rigorosamente nada de positivo desse ponto de vista. Luís, Cavaco Silva definiu 2012 como o ano de esperança. Eu não resisto aqui a pegar em 2 ditados populares. Vai ser o ano da esperança do quem espera sempre alcança ou a quem espera desespera? Eu, por muito que me custe, vai ser o ano de quem espera desespera. O ano de 2012 vai ser um ano muito mais duro que 2011. Nós vamos continuar a ter mais desemprego. Enfim, e permita-me parar neste mais desemprego, porque tudo o resto, aumento do nível de vida, etc., já sabemos. Para tocar num ponto que é central e que muitas vezes as pessoas esquecem, que é os custos, não só sociais, económicos, financeiros e familiares do desemprego, mas os custos pessoais. A autoestima, os problemas familiares que os desempregados passam. Isto tem um efeito de espiral enorme e tem um efeito de alargamento a toda a comunidade que está à sua volta, que é uma coisa que é muito poucas vezes destacada. E a esse propósito, eu julgo que o Sr. Presidente da República tem uma omissão, enfim, faz parte do discurso nacional essa omissão. Nós continuamos a ter poucos valores nos discursos. Eu acho que nós, à par da crise económica e financeira, nós atravessamos uma enorme crise de valores. E nós não temos... Enfim, podemos discutir se teríamos que ter, se é o poder político que tem que fazer ou não vamos discutir porque não teremos tempo, mas nós, pelo menos isso é um facto, continuamos a ter o poder político, nos seus discursos, aos discursos do poder político, tem uma enorme ausência de valores. E não tínhamos dúvidas que grande parte da responsabilidade ou da causa a que Portugal chegou, independentemente das explicações da crise europeia, nós temos uma crise também nossa,
também nossa, tem a ver com a enorme falta de valores. E julgo que sem essa correção, por um lado, e por outro ponto, que eu julgo que o Sr. Presidente da República não falou e deveria ter falado, que é a qualificação. Sem essa dicotomia, eu não acredito que Portugal possa, nos próximos anos, dar a volta. Nós precisamos, na minha opinião, de assumir e enfrentar estes dois problemas. A qualificação, se nós não a enfrentarmos daqui a 10, 15, 20 anos, estaremos nesta mesa ou noutra a discutir exatamente. Não há nenhum país que possa evoluir, nenhum país, a não ser que queiramos concorrer com a China numa mão de obra desqualificada, mas enfim, acho que ninguém, nem nesta mesa, nem em mesa nenhuma neste país, achará que isso é o Luís, deixa-me caminho. dar uma chega nesta questão dos valores, que é muito tempo. importante. Eu, durante esta época natalícia, tive a oportunidade de ouvir, enfim, numa missa, as palavras de um padre que falava nos homens do tempo. E eu, que sou amigo dele, enfim, no final dessa missa, fui falar com ele dizendo-lhe o seguinte: eu acho que o grande desafio para 2012 é, sobretudo, assumir que os homens do tempo somos todos nós. Ou seja, no fundo, a resolução dos nossos problemas teremos que ser nós a enfrentá-los e não remeter, muitas vezes, de forma infantil, essa responsabilidade para outra. E esse é, provavelmente, o desafio que 2012 nos traz, que inicia uma trajetória difícil, mas que espero possa, no fundo, resultar numa solução positiva. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Temos mesmo que terminar. Só uma frase. Eu concordo plenamente contigo. O discurso de Kennedy há 4 ou 5 décadas atrás era exatamente nesse sentido. Mas nós, para que alguém possa decidir, tem que ter capacidade e liberdade. E não há liberdade sem qualificação. Não há liberdade sem as pessoas terem mecanismos próprios para optar. Sem isso, falamos de ficção. É um assunto para desenvolvermos em próximas edições. Luís Gonçalves da Silva, Bernardo Trindade, muito obrigada pela vossa presença nesta edição das 12.